E o tema é o sentido da vida. Por que eu levantei a possibilidade de ministrar esse tema? Porque no WhatsApp e nas redes sociais, muitas pessoas nos escrevem, falam de muito assunto, e geralmente essas pessoas são evangélicas, e a postura dessas pessoas nos faz crer que mesmo frequentando a igreja, mesmo lendo Bíblia, as pessoas não entendem o sentido da vida. Então elas perdem o emprego e às vezes perdem um relacionamento e começam a questionar: missionário, ora por mim, eu não entendo essa vida, não sei por que nasci, não sei por que eu estou aqui. Isso me faz lembrar o desabafo de Jó também, quando até amaldiçoou o dia que nasceu. E eu vejo, ao conversar com as pessoas e já pregando há 18 anos, que muitas pessoas têm como sentido da vida para ele o trabalho, não que não seja importante. Às vezes o estudo, não que também não seja importante, isso é muito importante. Mas eu vejo que nós que temos conhecimento da palavra escrita de Deus, deveríamos entender mais qual é o sentido da vida e propagar essa palavra. Eu vejo as pessoas muito paradas. Eu vi aqui no início do culto uma oração em pedido pela nossa nação, que isso também não seja um motivo para ser feito somente no momento que estamos vivendo hoje, mas que seja uma prática comum, porque na verdade as igrejas não fazem o que eu vi aqui, orar pela nação, não faz. São 18 anos, eu visitei mais de 3.982 igrejas até ontem, então não faz. Só uma que eu conheci, que ele põe a bandeira na frente, pega na ponta da bandeira, outra bandeira do estado de São Paulo, e ora pelos governantes. Já pensou se 50 milhões de evangélicos nesse país, em vez de ficar na rede social fazendo piadinha, contando coisas que não deveriam falar, e fazendo desenhos que não deveriam desenhar, mas falando da palavra de Deus, conforme diz 1 Timóteo 2:2, orando pelos governantes. E eu acho assim que teria um peso muito grande, porque eu sei que estamos passando um momento difícil, mas eu não vejo a nossa presidenta matando cristão, por enquanto. Não vejo. Por enquanto ainda não aconteceu isso. E tem país que tem cristão que morre queimado, vivo. Então eu vejo que há esperança sim para nós, para essa nação, porque o apóstolo Paulo, todo mundo gosta das escrituras, quando lê, é uma maravilha. O apóstolo Paulo era um assassino. Ele não podia ver cristão que ele já cortava na espada. E poderíamos hoje estar odiando ele, como muita gente odiava ele na época. Mas ele mudou muito. Basta ver o que você lê a respeito do que ele foi usado por Deus para escrever. E o que fez ele mudar? A presença de Cristo Jesus na vida dele. Então, talvez um dia a gente vai poder dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e será essa a nossa realidade. Mas para isso nós temos que orar. O momento agora não é criticar, murmurar. O momento é orar. Eu fiz um folder e coloquei no Twitter, no Facebook, na rede social, a foto da presidenta, e escrito assim: se fosse a sua mamãe, você intercederia por ela? E aí foi realmente um caos. Você não tem ideia do que falaram para a minha pessoa, né? Inclusive pastores. Mas eu vejo assim, né? Se fosse parente nosso, a gente dobrava o joelho e orava. Agora, se trata da nossa nação, se trata da segurança dos nossos filhos. E o que nós temos que fazer? Fazer desenho, piadinha? Não. Como cristão, nós temos que orar e confiar no Deus que vai transformar a vida de muitos, como transformou a nossa. Amém ou não? Ok. Então, para falar do sentido da vida, eu quero lembrar você de Gênesis 2. Gênesis 2, se você puder ler na sua casa, de 8 a 17, só para você localizar, fala a respeito de duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que quando nós falamos do sentido da vida, que me faz lembrar dessas duas árvores, o sentido da vida é algo que sempre preocupou a humanidade. Na verdade, muitos escritores famosos tentaram explicar
da sua maneira, dentro do seu conhecimento, a respeito do sentido da vida. E como tem pessoas que influentes, pessoas que são formadores de opiniões, muita gente acredita no que certas pessoas dizem a respeito do sentido da vida. Inclusive nós temos o maior escritor do idioma inglês, que você sabe, que é o mais influente dramaturgo do mundo, que é Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta. Ele fala a respeito do sentido da vida. Ele diz que a vida é uma sombra em movimento. É interessante se eu pegar qualquer jovem aqui, que esteja aqui nessa igreja, que congregue aqui, para dar opinião a respeito do sentido da vida, vai falar de uma forma muito mais bíblica, muito mais cheia de razão do que isso que Shakespeare disse, que a vida é uma sombra em movimento. E quando eu falo de Gênesis 2 e falo das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu lembro da situação em que Eva passou quando o inimigo abordou ela e tentou convencê-la a respeito de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque isso me parece, ao meu ver, que ela encontraria nessa situação um sentido para a vida. Eu estou vendo aqui que acho que está deslocando aqui. Desculpa, viu, o irmão que arrumou. Vamos lá ver. Se o irmão quiser vir aqui arrumar, pode vir. Pera lá. Desculpa, viu, se eu estou atrapalhando o seu trabalho. E olha que eu tenho orelha que cabe uma melancia. Ficou bom agora? Tá? Não precisa aprender com nada, né? Amarrar com corda, nada, né? Obrigado, viu, querida? Desculpa todo o incômodo, viu? Então eu vejo assim, olha, que a serpente ela foi muito astuta, como é até hoje, e ela aproveitou no momento em que Eva estava sozinha, e assim é a tática do diabo, ele pega você sozinho na sua fragilidade, mas quando nós estamos em unidade fica mais difícil ela agir, principalmente quando oramos em 3, 4, quando estamos em grupo de oração, o inimigo tem mais dificuldade em agir. Quando a família está unida, eu não sei onde que Adão foi, o que ele foi fazer, que deixou Eva desprevenida e a serpente começou a jogar uma conversa mole em cima dela, justamente tentando dar o sentido da vida para ela. Esse papo de que Deus falou com você, que você não vai morrer, isso não tem valor nenhum, porque na verdade você não vai morrer se você comer da árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente disse para ela que na verdade se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ia abrir os olhos dela e que ela seria como Deus, sabendo do bem e do mal, despertou uma curiosidade nela em comer. E essa curiosidade pelo sentido da vida, isso acontece até hoje, inclusive dentro das igrejas. Eu mesmo, em particular, sempre tive interesse em saber do sentido da vida. Então, desde pequeno, eu frequentava várias igrejas, várias religiões diferentes. Eu já fui espírita, já fui católico, já participei do budismo também. Resta saber qual lugar que eu não fui, mas na verdade eu já fui em muitos lugares. E buscava sentido da vida no sexo, no estudo, no sexo, no trabalho, no sexo, no namoro, no sexo. Na verdade, para mim, eu achava que o sentido da vida era ter um monte de gente, fazer sexo dia e noite. Não que fosse ruim, mas eu digo que eu estava procurando o sentido da vida em lugar errado. E eu sou de uma família muito pobre, muito simples. O meu pai era autodidata, ele tinha capacidade de aprender por conta própria. Já minha mãe não sabia ler e escrever. Mas minha mãe, ela tinha a capacidade de amar sem fazer acepção de pessoas. E meus pais, eles não tinham condição de me ensinar o sentido da vida. O que eles fizeram, me batizaram no centro espírita. Me batizaram no centro espírita. E eu acreditava que o sentido da vida era a reencarnação. As pessoas diziam, você foi rei, eu andava que nem rei.
Você foi príncipe. Eu ficava assim todo empolgado, porque eu acreditava nessas coisas. No passado você foi mulher, e eu já ficava todo alegre e tal. Se falasse que eu fui uma galinha, você ia comendo milho. Mas aí eu fui entender o sentido da vida. E quando isso aconteceu? Quando eu aceitei Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Demorou muito tempo para isso acontecer. Mas foi num momento de muita dor. Eu fui levado a um acampamento, né? Era acampamento em época de carnaval, 1990. A minha irmã Regina Ripari e a família Lutz e também o pastor Moisés, que hoje está nos Estados Unidos, eles fechavam a igreja, ficavam intercedendo por mim e mandavam um grupo na minha casa para ler a Bíblia e falar do amor de Deus para mim. Quando fui nesse acampamento, tive uma experiência. Em seguida, ao aceitar Jesus, depois veio você, né, Fridas? Depois de mim, né? Você estava no meu batismo, né? Foi muito interessante, né? Tava? Você fez assim? Tava ou não tava? Eu sei que você fez assim, né? A Fridas estava lá. E muitas pessoas diziam naquele meio que todo novo convertido é um campo missionário. E nas suas orações selou o meu compromisso, pastor Januário, naquele acampamento. Quando o pastor disse: alguém gostaria de trabalhar pregando o Evangelho? Eu achava interessante o povo ler aquele livro preto, que hoje eu entendo que é a Bíblia. Eu ficava olhando assim, e o pastor falou: quem gostaria de fazer uma oração? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei com uma vontade tão grande, que Deus me levou muito a sério, e eu tracei uma meta para a minha vida, de alcançar 10.000 almas para Jesus. Até o final da semana faltava 25. No domingo de manhã aceitou 1, domingo à noite 8, falta agora 16. Não fica com inveja não, fala amém. 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 Então, através de Jesus Cristo, eu aprendi o verdadeiro sentido da vida, e eu quero passar para você esse meu desabafo. João 14, abra João 14. Se a gravação não ficar boa, os irmãos têm paciência, nós vamos gravar de novo, tá? Eu sei que os irmãos me amam, né? Sei que também aqui ninguém assiste novela, né? Deixou tudo gravando. Olha, ao irmão que está lá no som, desculpa todo esse contratempo aqui, me perdoa. Irmão, eu quero a sua opinião, você que trabalha com o som. Você lembra aquele suporte que o Silvio Santos usava, aquele tipo prata assim, que amarrava aqui? Lembra disso ou não? Eu acho que é bem funcional, né? Colocar porque nos lugares não tem esse tipo de microfone, e nos lugares que eu vou, eles dão o microfone na mão. Eu não sei se eu prego, seguro o microfone, e poderia colocar ali, porque na verdade eu não sei usar microfone. Não sei se você percebeu. Percebeu? Uhum. E também não sei pregar, não sei se você não percebeu. Ok, obrigado. Jesus Cristo, ainda estou com o louvor que você louvou na cabeça, que coisa, né? E é a resposta do sentido da vida. Muito bom. Se a gente tiver tempo, quando faltar 10 para meia-noite, louvar de novo aquele hino, né? Se tiver alguém aqui 10 para meia-noite, a gente vai louvar. Jesus Cristo resolveu a questão do sentido da vida dizendo: eu sou a vida. E Shakespeare escreveu, e um monte de gente aqui que eu nem vou citar o nome, e Jesus fala: eu sou a vida. É o seguinte, o sentido da vida sou eu. Mas às vezes demora tanto tempo para a pessoa entender isso, e ele explica melhor no versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, de religião nenhuma, gordo, magro, ninguém, brasileiro, português, não importa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só existe um caminho, não tem atalho.
E eu buscava sentido da vida para mim, além de muita farra, que eu era muito farrento. Eu ia nas igrejas, tanto no catolicismo, como tomava passe de segunda, quarta e sexta, como ia na Sociedade de Eubiose, como ia na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Eu ia tudo ao mesmo tempo, procurando o sentido da vida. E Jesus falando há tanto tempo, né? Desde lá na cruz, quando ele encerrou o trabalho dele, ele ainda dizia que era o sentido da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Abra Filipenses 1, porque o apóstolo Paulo também fala a respeito disso. Não precisamos saber a opinião deste ou daquele, vamos ver a opinião de homens de Deus. O próprio Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo escreveu sobre o sentido da vida em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha quem está falando, uma pessoa que matava cristão, um assassino. Que maravilha, hein? O que Deus não pode fazer na vida de uma pessoa, hein? Eu acredito em milagre. O apóstolo Paulo mostrou a grandeza de uma pessoa quando tem Deus. Veja só. Um homem que poderia ser identificado, não é aquele cara não é assassino não, que matou nosso pai, não. Matou minha mãe outro dia também. Mês passado ele matou 3 sobrinhos meus. Está diferente aquele homem. Quem é ele? Ele é um homem de Deus. E assim as pessoas nos vê. Não era espírita esse camarada, não levava frango na encruzilhada, não fazia isso, aquilo, e agora está falando desse Deus. Que Deus é esse? O único Criador do céu e da terra. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vejo muitos pregadores e igrejas que têm a unção de José de Arimateia, que é comprar o corpo de Cristo, sabe? E achar que só eles têm domínio. Vai comprar o corpo de Cristo, ele ressuscitou ao 3º dia e vive. Como que pode fazer isso? Pessoas dizem: olha, só nós é que falamos a verdade, só nós. E eu vejo que essa igreja faz uma diferença muito grande em Campinas e fará muito grande ainda nesse país, porque ela é simples. Essa igreja eu identifico de uma tal forma na sua simplicidade. Ela preserva e conserva a palavra escrita de Deus. Só. Não sei por que tanto mistério. Eu louvo a Deus por vocês que fazem parte desse ministério. Amém ou não? Então, que conclusão eu chego quando vejo Paulo falando: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Que sem Jesus nunca vamos entender o pleno significado do sentido da vida. Umas pessoas vivem um determinado tempo, 80, 90, 70 anos, cada um tem um tempo de vida, mas nós temos que entender: a vida nos dá sucesso, mas uma vida sem Jesus é um sucesso vazio, como se fosse um monte de areia na mão vazando pelos dedos. E muita gente não entende isso porque corre atrás de riqueza, corre atrás de ser rico, e nós podemos ser um cristão próspero. Esse deveria ser o nosso objetivo. Próspero, a pessoa é completa, ela é feliz. Prosperidade é um estado. A pessoa que é próspera, ela tem paz, ela é feliz com o que ganha. Você pode encontrar uma pessoa na rua com um carrinho, catando latinha, escrito: eu amo a Deus, o Senhor é meu pastor. E tem gente que ri, não deve rir. Ali pode estar um próspero, ele está tranquilo, sabe? Ele tem o que comer, o que beber, o que vestir. E tem gente que tem o que comer, o que beber, o que vestir, bons carros, boas condições, boas casas, e vive murmurando, reclamando. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: graças a Deus não é o nosso caso, né, irmão? Sem Jesus Cristo nunca vamos entender o pleno significado do sentido da vida. Salomão diz em Eclesiastes, abre Eclesiastes 1, ele fala sobre o ciclo da vida. E Salomão diz em Eclesiastes 1:4: gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre. A terra permanece sempre, do mesmo jeito. Abra João 17, fazendo o favor.
E eu acredito que se nós formos em praça pública, perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Eu nunca frequentei uma reunião de budismo onde existia um mantra, uma reza em japonês. Nunca lá a pessoa falou: agora vamos rezar e vamos invocar Satanás e o capeta. Eu era o primeiro a pular a janela e sair correndo. Ninguém falava isso, nem no centro espírita. Então, se você pegar qualquer pessoa de qualquer religião na rua e perguntar: você quer ir para o céu? Lógico. Você não gostaria de ir para o inferno? Não, não, eu não quero ir para o inferno, não. Você não vai encontrar ninguém que queira ir para o inferno. Todos querem ir para o céu, porque associa o céu à eternidade. Mas não são todos que vão para o céu. Porém, alguns vão ter vida eterna. Uns terão vida eterna no céu e outros terão vida eterna no inferno. Resta saber que escolha ele teve, que nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos para onde vamos, ou para o céu ou para o inferno. As nossas decisões definem o nosso futuro. Sei que estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, então o nosso endereço é certo. Nós vamos para o céu, amém ou não? Amém. Sim, mas nós conhecemos muita gente que não vai. E que são entes queridos nossos, que mora na nossa casa. É interessante esse detalhe, porque se eu aqui de púlpito falasse para você que comprei no supermercado Extra sabão em pó de 5 quilos, aqueles de embalagem grande, por R$ 2,50, todo mundo iria lá. É capaz de lotar o carro e ainda tirar a esposa, filhos do carro para caber mais sabão em pó. Falar: vão a pé que precisa aproveitar a promoção. A pessoa falar para você que no Carrefour tem filé mignon a R$ 1,30 o quilo, você levaria a peça em cima do carro, assim, amarrada. Não faria? Seja sincero. Ligaria para todo mundo, vizinho: oh, sabão em pó barato, olha, carne. Eu não entendo porque não faz isso com a palavra. Dizer para a pessoa: olha, esse caminho, essa direção, esse atalho que você tomou, de estar oferecendo vela para o anjo da guarda, de fazer o que você está fazendo, não de magoar as pessoas, ofender as pessoas, mas procurar mostrar onde está isso. Agora, muitas pessoas não querem saber, ela quer viver a vida dela, ela tem prazer em olhar para o seu próprio umbigo. Ela não olha dos lados, não olha para ninguém, e às vezes dentro de casa uma pessoa que ela tanto ama, e ela não fala do amor de Cristo. Aqui em João 17, Jesus clama a Deus por sua morte. Na verdade, ele intercede por ele mesmo. Intercede pelos discípulos e por nós cristãos, por todos os cristãos. Mas o que me chama a atenção é que Jesus descreve o sentido da vida numa só frase, no versículo 3. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único, não tem outro, único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Segura aberto essa escritura. Nós vamos ler outro versículo. Eu vejo assim a importância de sermos obreiros que manejam bem a palavra, de aprendermos a palavra na igreja, mas de propagarmos essa palavra, de deixarmos uma marca na terra. Quando eu aceitei a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, eu me propus a deixar uma marca na terra. Falei: não, eu vou conseguir isso. E hoje, já visitando alguns lugares, pastores me chamam para pregar e eles justificam: olha, deixa eu justificar que acho que o senhor não está lembrando, mas eu era aquele garoto que quando o senhor pregou aqui, eu tinha 15 anos, o senhor veio falar sobre alguns desenhos que tinha mensagens subliminares, e o senhor leu Bíblia, eu joguei todos aqueles desenhos que o senhor me apontou que faria mal para a minha vida, eu levei muito a sério, comecei a ler Bíblia, estudei, e hoje eu sou pastor. Então eu estou chamando o senhor para pregar no púlpito. Falei: mas quantos anos você tinha? E isso está acontecendo muito atualmente, Deus mostrando agora para mim o efeito de um trabalho a longo prazo. Então isso é gratificante, mas eu pergunto: qual a marca que você vai deixar na terra?
Jesus Cristo diz a respeito da marca que ele deixou no versículo 4. Veja o que ele fala: eu te glorifiquei na terra. Isso orando, falando com Deus, falando com o Pai. Eu, Jesus Cristo, te glorifiquei na terra, papai, finalizando a obra que o Senhor me entregou para realizar. Eu já finalizei ela. E quando eu leio isso, eu lembro que os profetas, eles eram porta-voz de Deus e eram pessoas que faziam a obra de Deus e realizavam a obra de Deus na terra. Porém, depois dos profetas veio Jesus, que passou a ser missionário de Deus. E aí, com a partida de Jesus, ficamos nós que somos missionários de Cristo. Mas o que eu não consigo ver são pessoas que entendem todo esse processo, que aceita Jesus Cristo, que passa a ser missionário de Cristo e não fala do Evangelho. Missionário, mas eu não consigo falar, mas poderia testemunhar? Poderia fazer muito mais do que vem fazendo? Poderia policiar suas ações? Poderia ser bom ouvinte e bom praticante, não mau ouvinte e mau praticante. As pessoas poderiam dizer no serviço: olha, ali vai indo um servo de Deus, vamos fazer uma maracutaia aqui, vamos roubar um negócio e dividir em partes iguais, e você ou alguém que estiver ali por perto fala: não, eu não participo disso, eu não quero, eu não vou fazer parte disso aí. Vamos ligar aqui um site pornográfico, tem umas coisas boas aqui. Não, eu não participo disso aí. Mas é difícil identificar quem é quem. Tem pessoas que trabalham há 20 anos na empresa, a pessoa não sabe que ele é evangélico, que ele professa a fé que professamos, que o testemunho dele é igual de todo mundo na empresa. Vamos falar palavrão? Vamos falar palavrão. Vamos beber? Vamos beber. Se nós somos representantes de Deus na terra, tem que haver coerência na nossa vida, comportamento constante. Não adianta ter um adesivo no carro: Jesus salva, ora nós estamos com o pé na igreja, ora com o pé no bar. Eu fui numa igreja aí, num estado aí, que não vem ao caso agora, a pessoa só ora por mim. Oro, lógico, não precisa nem perguntar, vamos orar. Eu tenho uma situação aí, se quiser, não precisa nem falar, vamos orar, está tudo bem, mas eu vou explicar. Então o senhor explica o que é. É que eu estou gostando de uma mulher. Amém, menos mal, tudo bem, amém, Deus abençoe. Ok, vamos orar, ok, vamos orar. Mas ela não é minha esposa. Falei: espera um pouquinho, como assim? Dá certo o quê? Isso me deixa muito nervoso, sabe, irmão? Falei: mas dá certo o quê, ô pilantra? Sobre o que você quer falar? Abaixou a cabeça. Falei: não, olha para mim. Seja homem para falar comigo. Você está na casa de Deus, pedindo para mim orar, para dar certo o seu relacionamento com a sua amante. Eu queria ter o poder de orar agora, e você perder os 2 olhos, não enxergar mais. É que eu não posso fazer uma oração contrária, mas meu desejo é que você rebente a cabeça no chão. Que coisa é essa? E a mais leve que eu posso contar no púlpito, hein? A mais leve. Estamos brincando de Deus? Que marca vamos deixar na terra? Orar para dar certo o meu relacionamento. Ele queria manter os 2 relacionamentos. Você entende do que eu estou falando? Sim ou não? Salomão, ele explica em Eclesiastes 3. Abra, por favor. Que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então sempre vai ter alguém buscando a Deus. Sempre. Agora, o diabo, ele é muito esperto, irmão. E eu sou a pessoa mais indicada para dizer isso para você. Eu frequentei lugares, irmão, você não queira saber como o diabo ele é esperto. Ele é muito esperto, irmão. Inclusive nesse momento de crise, irmão, o que ele puder agilizar e levantar pessoas para fazer de tudo para que não dê certo, olha que coisa. Inclusive já consegue ele levantar pessoa que é cristã, fazendo de tudo para não dar certo. Onde nós poderíamos tomar mais o nosso tempo e orar para dar certo. Então eu vejo aqui Eclesiastes 3:11, Salomão falando assim, que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Já está dentro do homem isso. E o que o diabo faz? Ele faz muitos deuses disputar o coração do homem. Tivemos recentemente, não vem ao caso quem é a pessoa,
Uma pessoa muito rica, uma das mais ricas do mundo, entrando em falência, procurou para fazer um trabalho de despacho, onde o guia lá orientou ele para ele devolver daquilo que ele ganhou e jogar no mar. E esse trabalho custou R$700 mil. 700 mil reais. E assim outras pessoas fazem com sangue humano. E vão fazendo, buscando o sentido da vida. E o sentido da vida está aqui no nosso meio, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que manifestou através do louvor, que o louvor é uma oração cantada, onde nós sentimos a presença de Deus. Esse é o sentido da vida. Eu não sei para você qual é o sentido da vida. Talvez viajar, comer num bom restaurante, isso é muito bom, mas tem gente que só faz isso. Você vê o crente, ele está no shopping, você não vê ele nas reuniões, mas ele está no shopping. Ele está para baixo e para cima, está nas redes sociais. E nas redes sociais eu tenho aqui uma observação a fazer. Fazendo o quê? Falando o quê? E com quem se relacionando? Outro dia um pastor falou para mim, eu estou na rede social, mas você sabe como é que é, né? Eu pus uma foto diferente para as pessoas não me identificar e um nome diferente. Certo, missionário? Eu falei, acho bom. É que eu não vou falar aqui para o seu que eu falei para ele. Mas isso é errado, irmão. Nós temos que mostrar a cara. Mostrar na rede social que nós somos de Deus. Que professamos essa fé, que amamos esse Deus. Falar do amor de Deus, não de receita de bolo, fotografia de gato, de cachorro. Nunca vi tanto gato e cachorro na internet. Chapinha progressiva. E 85 pessoas morrendo por dia no Brasil por suicídio, um a cada 45 minutos. A pessoa entra na rede social, vão me matar, vamos ver se eu encontro aqui alguém que me conforta, vai mostrar um cuscuz. A pessoa se mata. Mas se a pessoa falar, olha, Deus é maravilhoso, eu era assim, assim, transformou a minha vida. Olha, essa aqui é minha filha, dá para você ver, filma. Ela, quando nasceu, o braço dela não era muito bom, mas Deus curou agora. Olha que bonitinha, ela bate palma. Olha meu rosto, queimou um dia, Deus me curou. Sabe, testemunhar. Não, o peixe que eu peguei, parece um retardado. E preocupado com o sentido da vida, não achando que eu estou ficando velho demais, que eu fiz 63 anos, embora tenha aparência de 37, eu resolvi pegar 2 jovens e perguntar para os 2 qual é o sentido da vida para eles. Mas eu não peguei qualquer jovem, eu peguei jovens que são a favor de ter relação depois do casamento. Jovens que lê Bíblia, jovens que ora todo dia antes de dormir, e jovens que ouvem só louvor, e jovens que têm um linguajar diferente na rede social, jovens que são procurados por outras pessoas para orar. Aí eu peguei esse tipo de jovem para não passar irritação, e perguntei para os 2, para o menino e para a menina, qual o sentido da vida para vocês? Deixa ela falar primeiro. E a mocinha disse assim, se eu não espalhar o amor de Deus às pessoas, eu perco tempo nessa vida. Ela quis dizer com base de que nós somos embaixador de Cristo, 2 Coríntios 5:20, e que nós temos muito a fazer enquanto vivemos nessa terra. Um jovem, no caso a moça, vamos para o rapaz foi curto e grosso, rapidinho. E você, qual é o sentido da vida para você? Ele diz, nós nascemos para adorar a Deus e demonstrar sua grandeza. E para você, irmão, que está aqui, qual é o sentido da vida para você? Será que será só trabalhar? Não que não seja importante, mas será que você é escravo do seu trabalho? Será que o prazer para você está em outras coisas?
A Bíblia diz que a concupiscência do mundo, o mundo e a concupiscência, né, eles vão passar. Mas tem gente que mesmo frequentando a igreja, ele não abre mão do seu pecado de estimação. Ora ele está na igreja, ora ele está fazendo outras coisas. Quando vai assistir algum filme à noite, ele põe no mute, ele baixa o volume, para a esposa não ouvir o que ele está assistindo. Mas aquele que habita dentro de nós está numa tristeza tremenda, vendo o que está vendo. Porque não tem como você falar, Espírito Santo, agora você fica na tua, não vai olhar, não vai ouvir, você não vai dar palpite nenhum. Não, você ligou, ele está vendo o que você está vendo. E ele entristece. E a pessoa não entende porque perde bênção. Porque ele tem prazer de preservar os pecados de estimação. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda aí. Essa pregação é para você também. Abra Lucas 8. Lucas 8, eu já estou terminando. Lucas 8. É interessante que Jesus Cristo ele poderia se envolver na política, ou ter um bom carro, ou muita mulher. Imagina, bonito do jeito que ele era, com o poder que ele tinha, ele podia chegar assim: e aí, gata, sozinha? Sou Deus. Tudo bem? Está sozinha? Não mais. Cheguei para ficar. Não. Jesus Cristo, ele ensinava sobre o reino de Deus. Meu Deus do céu. Lucas 8:1 diz que Jesus viajava de cidade em cidade, ele era itinerante, de aldeia em aldeia, pregando as boas novas do reino de Deus. E o que mais me fascina é que ele não entrava na sinagoga sozinho, ele entrava com os discípulos. E quando ele saía, ele não saía com o povo para tomar uma na esquina, ele saía com os discípulos. Sabe o que é interessante? Que você vai sair daqui hoje com Jesus. Isso é tão importante, sabe? E quando chegar na sua casa, que ele não fique enroscado no portão, mas que ele entre com você dentro da sua casa também, porque ele tem que ser a coluna central da sua casa. Você não tem que ter vergonha de ligar a televisão, você não tem que ter vergonha de ligar o seu computador, porque você vai glorificar Deus em tudo que você fizer. Amém ou não? Abra Eclesiastes 3, eu gosto muito de Eclesiastes, se você puder ler. Se eu não me engano tem 22, 42 ou 52 versículos Eclesiastes. Tem quanto? É difícil, né? Ninguém sabe quantos tem, não? 52 capítulos, tem acho que 22, quanto? 12. Era só para ver se você sabia. Alguns sabem, né? Vamos ler todo em casa ainda hoje antes de dormir. Para que dormir, né, irmão? Versículo 12 fala para você que gostaria de ser feliz. Compreendi que não pode haver felicidade. Não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se. Olha minha mamãe aí. E fazer o bem durante toda a sua vida. Olha minha mamãe aí. Será que fazer o bem é distribuir dinheiro para os outros ou dar coisas materiais? Você tem 2 carros, dá um para alguém. Aliás, é uma prática muito boa fazer isso, porque no dia do seu velório não vai levar caminhão de mudança. Então é bom você distribuir em vida para quem não tem. E isso eu aprendi logo cedo. Mas será que fazer o bem é ficar dando tapinha nas costas dos outros? Odeio quando alguém vem dar tapinha nas minhas costas e falar: você está bem. Bem o quê? Bem gordo, você quer dizer? Você emagreceu. Que emagreceu? Engordei 12 quilos, rapaz. Que coisa, não lembra? Quando eu vim aqui antes eu era mais magro. Então não seria também fazer o bem demonstrar para as pessoas a bondade de Deus através da nossa vida e ensinar para as pessoas o verdadeiro sentido da vida? Abre Romanos 10. Romanos 10. Os irmãos, desculpa, eu gostaria de orar pelas pessoas aqui que têm problema e não vou fazer hoje, tá bom? Porque senão quem vai orar por nós?
Amém ou não? Problema todo mundo tem, não é verdade ou não? Mas eu vou orar pelas pessoas encalhadas. Eu tenho a unção do desencalho. Toda pessoa que eu oro, ela casa depois de 45, 50 anos. Alguém quer receber essa oração? Não, eu não. Se não falarmos para as pessoas que a vida eterna está em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, se não falarmos para as pessoas que Jesus Cristo é a verdade e a vida, que Ele é o único caminho que nos leva até Deus, se não falarmos para as pessoas da salvação, que bem faremos enquanto vivermos nessa terra? Que bem faremos, porque as pessoas cruzam o nosso caminho. Toda pessoa cruza o nosso caminho. Todo dia você está andando, tem alguém cruzando o seu caminho. E essas pessoas deveriam se sentir bem com a gente, através do nosso sorriso, do nosso bom dia. Mas tem crente que é azedo, é mais azedo que limão. É tão azedo que se ele olhar para o chuveiro, ele não precisa nem abrir, o chuveiro chora. Não abraça, senta só no lugar que lhe convém. Não cumprimenta as pessoas, não fala bom dia, não fala paz do Senhor. E tem pessoas que não recebem um abraço do seu marido, do seu filho, faz todo o serviço da casa. E é duro o trabalho de uma mulher, principalmente uma mulher que tem filhos. E chega na igreja onde ela vem buscar alguma coisa diferente, ela encontra o mesmo ambiente da casa dela. Qual a vontade dela? De não voltar nunca mais. E a gente deveria sair melhor. A gente deveria provocar um ambiente diferente no correio, no banco. Eu não tenho vergonha de cumprimentar as pessoas no supermercado, em qualquer lugar. Falar, paz do Senhor. Se eu vejo que é um crente, se não é, bom dia, tudo bem? Como é que vai a senhora? Às vezes a pessoa pergunta, o senhor é? A pessoa quer uma identificação. Não, eu Marco Antônio, meu nome. Aí o caixa grita, não, ele é pastor, fica quieta. E a gente vai se identificando. Não seria o princípio de um amor? A Bíblia fala, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Amém ou não? Mas missionário, eu amo a Deus, só faltava não amar. Você está dentro da igreja, e se eu seguir você, eu vou ver que você não vai pisar numa borboleta, não vai maltratar um passarinho, vai chover, você vai glorificar Deus. Que coisa linda, realmente você ama Deus. Mas ama pessoas? Amo, missionário. Você pode dizer amém aí se você ama pessoas? Ama pessoas? Amém? Amém? Você ama pessoas? Amém? Sua família está aqui? Papai, mamãe, tio, irmão, estão todos aqui? Eu vou perguntar de novo, você ama pessoas? Amém ou não? Amém. Olha, abra a tua palavra, você abriu Romanos 10. Tem uma escritura aqui que fala assim no versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e creres em teu coração. Eu não entendo por que se lê tanto isso dentro da igreja. É a mesma coisa ir num congresso de matemáticos. Atenção, alô, queremos abrir esse congresso, dizer que 2 e 2 é 4. Uma lincha você. Eu não entendo porque lemos isso tanto na igreja. Nós já sabemos disso. Temos que ler isso para o papai, para a mamãe, para o vizinho, para o amigo, para as pessoas que nós convivemos no dia a dia. Que com o livre-arbítrio que tem, escolher o caminho da eternidade no inferno. E que se não avisarmos, eles nunca vão conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Então o versículo diz aqui para lermos para as pessoas, colocar na rede social,
fazer adesivo, colocar no carro para as pessoas lerem. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Posso ouvir amém? Amém. Uma vez um homem muito rico, ele fabricava sapato, e sapato é uma coisa que dá muito dinheiro. Tem umas fábricas aqui no Brasil que mandam sapato para tudo quanto é lugar. E esse homem, rico demais vendendo sapato, resolveu abrir uma franquia num país aí. E antes de fazer isso, ele queria ter uma noção como que era o local. Porque muita gente dizia para ele que lá dava para ganhar dinheiro. Ele falou, vou montar uma franquia lá. E mandou o melhor vendedor dele nesse país, a qual esse vendedor teve uma decepção muito grande. Ao chegar lá, viu que as pessoas tinham o hábito de andar descalço. Tudo com os dedão para fora, assim, ficava mexendo com os dedão assim. Quando ficava parado em pé, ficava fazendo assim com os dedos. Ó. Que é gostoso fazer assim na chuva, né? Aí ele voltou, o proprietário que havia escalado ele para essa pesquisa. E aí? Joia ou não? Não, ixi, o que eu vi lá, o povo lá tudo descalço. O povo lá não vai usar sapato nem a pau, vai dar prejuízo isso aí. Ó. Eles não gostam de sapato, o negócio deles é andar descalço. Mas para um bom empreendedor, e nós sabemos que vale mais a persistência. Ele mandou um outro vendedor, sem a informação do primeiro. Ele não contou o que o primeiro viu e mandou, vai lá ver para mim o que se dá certo lá. Queria montar uma franquia lá. Não, para deixar, eu vou. Quando voltou, eu vou falar uma coisa para o senhor. Não, calma, não, eu preciso contar uma coisa. Eu preciso contar uma coisa para o senhor. O senhor já tem quem o senhor vai mandar lá ou não? Não, eu vou pensar. Eu topo lá. Ele vai rachar o cano de vender sapato lá. Todo mundo é descalço, não tem sapato, a gente vende um horror de sapato. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente descalço, irmão. E depende da forma que você vê, talvez você não consiga enxergar, que tem muita gente descalça que precisa ouvir a palavra de Deus. E se nós ficarmos pondo dificuldade, por causa disso, daquilo, até os nossos vão morrer na ignorância. Talvez você não queira ser enviado como eu, como missionário, mas eu, aprontei muito na vida. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Então eu resolvi pôr um basta, falar, Senhor, eu quero te servir, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou muito radical, eu abri mão de tudo que você possa imaginar. Eu não coleciono roupa, não coleciono nada. Minha filha sabe de todos os presentes que ela me deu, eu já dei para todo mundo e já passei para frente, que ela já nem dá mais, porque ela sabe que eu faço assim. Eu não guardo coisas, eu coleciono almas. Você está entendendo? E talvez se você começar a fazer isso a partir de hoje, não que você vai agradar a mim, mas você vai agradar aquele que cuida de você 24 horas por dia. Porque eu acredito, abra Jeremias 1, que nós não somos um acidente, não é possível. Não somos um acidente. Jeremias 1:5, a palavra escrita de Deus diz que Deus sonhou com você e comigo. Mas que Deus é esse, irmão? Será que não tem o que fazer, não? Desculpa aí, Deus, o senhor não tem o que fazer, não? Para cuidar das estrelas, pelo menos da água, para não avançar na terra e cobrir a terra, já que a superfície da terra, 85% é água. O senhor fica sonhando comigo? E está escrito, Deus sonhou com você antes de você nascer, antes mesmo de te formar no ventre materno. E pela sua inteligência, eu sei que aqui tem muita gente que gosta de ler Bíblia, talvez você entenderia isso com mais facilidade do que eu. Então eu peço a sua ajuda. Você pode me explicar para mim que Deus é esse, que no momento de crise que nós estamos vivendo,
ele diz para a gente não ter medo? Será que você pode me explicar que Deus é esse que faz você deslocar de Piracicaba para ouvir a palavra aqui dentro, uma palavra que pode mudar a história da tua vida, onde lá tem megas igrejas? Ok? Ah, mas eu vim na casa da amiga, do parente. Não, é tudo providência divina. Amanhã você pode estar pregando em igrejas maiores do que eu já preguei. E é assim que funcionam as coisas de Deus. Que Deus é esse que diz que nós valemos mais do que milhares de pardais? Que Deus é esse que, além de sonhar comigo, fica contando os fios do meu cabelo? Que Deus é esse? É o Deus que está aqui, nesse lugar. É o Deus do monte, é o Deus do vale, é o Deus que cuida de nós 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Abre Eclesiastes 12, que é o último capítulo e é onde existe a conclusão. Se você puder ler Eclesiastes de 1 a 12, vai ser muito bom para você. E é interessante que no princípio da criação, à medida que Deus foi fazendo tudo, Ele dizia que era bom, né? Olha o pé de abacate, que bom. Olha a girafa, que bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse que era muito bom. Ou seja, nós somos o melhor da criação deste mundo. Então particularmente, eu creio, tá? Que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, onde ele pudesse ter total comunhão todos os dias com Ele, como tinha no Jardim do Éden. Esse foi o plano inicial. E Deus nunca desistiu do seu plano inicial. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Agora, Deus não fez o homem para matar, para roubar, para cometer adultério. E você sabe do que eu estou falando. Só que isso que está acontecendo não deve fazer parte da nossa vida. Mas mesmo alguns cristãos, mesmo vindo na igreja, essas coisas fazem parte da vida dele. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Então eu acho que como cristão nós devemos falar menos e fazer mais. Agir mais rápido. Porque enquanto nós dormimos, o diabo ele vai trabalhando. Ele não para. A gente para descansar, para assistir um filme, para ir no shopping. Olha para mim, você já viu um navio? Eu vi só de foto, eu nunca entrei no navio. Eu tenho vontade de um dia viajar, nem que for 2 dias, só para entrar dentro do navio e descer. Mas já observou que o navio, ele é muito grande, né? Cabe, quantas pessoas cabem no navio? Alguém sabe dizer? Quanto cabe? Hã? Ah, boa resposta, depende do tamanho do navio, né? Se for um navio pequeno, cabe só 2, né? Boa, pastor. Boa. Mas deve ser, por ter 4 restaurantes 24 horas funcionando, deve ser mais de 1.200 pessoas, né? Deve ser. Quanto? 4.000? A senhora já viajou de navio? Nossa, 4.500? Puxa vida. Eu fico pensando assim, como que é o nome da senhora? Alzira. Eu fico pensando assim, dona Alzira. Até desculpa da minha maneira de pensar. Se a terra na sua superfície tem 85% de água, nós estamos em viagem num grande navio, que poderíamos chamar de planeta. Pode pôr o nome do que quiser. Mas eu fico preocupado com uma visão que Deus me deu. E ultimamente Deus tem falado muito comigo a respeito desses detalhezinhos. São aqueles botes que ficam do lado do navio assim, ó. Então vamos dizer que todos nós estamos nesse navio. E Deus nos acorde uma noite e diz assim: tirando você que vai pilotar o bote, coloque 4 pessoas. E eu peço para você fazer esse exercício junto comigo, porque eu quero que você participe dessa bênção. Faz assim com a sua mão. Você tem 5 dedos aí, né? Ok? O dedão é você, ok? Os outros 4 você vai colocar nesse bote aqui. E faça com seriedade,
porque é muito importante o que eu vou pedir para você. Os 4 que você vai colocar não podem ser membros dessa igreja. 4 pessoas de fora. Pensa em quem você quiser. Eu, por exemplo, pus aqui o Luiz, não sei se você conhece, ele é lá de Ribeirão Preto. Você não conhece, são pessoas minhas. Tem um amigo meu, José, que está em Dallas, você conhece? Também não conhece. Eu não sei quem você vai pôr. Você põe do seu convívio, os 4. Não da igreja aqui, de qualquer outro lugar, fora daqui. Pronto, mentalizou esses 4, tudo bem? O bote tem 5, tudo bem? Vamos descer o bote. Aí o bote está na água. Isso é à noite. É a visão que Deus me deu. E você vai com esse bote para a direita, para a esquerda, sem problema, os botes são grandes. Aí você dá uma paradinha num lugar para poder ir num shopping, e outra paradinha para jogar bola, outra paradinha para comer um churrasquinho, e você vai indo. Você está ali sob a proteção de Deus, viu? Fica tranquilo, viu? Não tem problema nenhum. Aí Deus resolve virar esse bote aí, ó. Ele vira e todo mundo que está nesse bote morre. Eu agora peço para você lembrar, os 4 que estavam no bote são salvos? Os 4 que você pôs no bote, conhecia a palavra de Deus ou não? Se não conhecia, a responsabilidade é sua. Ezequiel 33, 7, 8 diz que você vai dar conta do sangue dessas pessoas. Ah, mas o bote virou, eu sou salvo. Sim. Se os 4 morrer na ignorância, veja quem você pôs no bote, irmão. Até quando a gente vai ficar indo no shopping, jogando bola, indo no churrasco? Não que não deva ter uma vida social, mas tem gente que só faz isso. Se você conhece o sentido da vida, não lhe cabe dizer para as pessoas, porque Salomão fala aqui, Eclesiastes 12, versículo 13: ame reverentemente a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Vou repetir: ame reverentemente a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Eu acredito que mesmo em um mundo ruim, você pode ser bom e diferente. Noé vivia num mundo corrupto, mas ele tinha comunhão com Deus. Estamos passando o que estamos passando nesse país. Não cabe a nós pegar um pedaço de pau e sair quebrando loja e tacando pedra por aí. A posição melhor nossa é de joelho, não em pé arrebentando tudo. É orando, intercedendo. Mas missionário, eu não acredito em milagre. Então você não tem espelho na tua casa. Porque se você tem, dá uma olhadinha. Você é um milagre.